Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por esse momento de louvor aqui, de adoração ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue aqui conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para a Tua palavra, Jesus, e que possa ser algo transformador, Pai, em nós. Que o Senhor tenha liberdade para falar com cada um de nós aqui essa manhã, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Jesus, amém. Amém. Fiquei pensando bastante, né, assim, orando, pensando o que nós iríamos falar hoje aqui, nessa manhã. Uma das coisas que estava muito no meu coração, obviamente, sempre esteve, mas esse final de semana, muito mais, é a gratidão, né, por Deus. E a gratidão pelo aniversário do Davi, fazendo 7 anos, a gratidão por ter aqui, né, além dos nossos amigos, a minha família aqui esse final de semana com a gente e tal. E essa palavra ficou no meu coração, sabe? Gratidão, assim. E eu fiquei pensando, orando e buscando ali, e eu queria compartilhar um pouquinho isso, assim, sabe? A gratidão, ela não é um sentimento momentâneo, sabe? A gratidão, ela precisa ser uma postura nossa, né? Obviamente, esse final de semana, para mim, né? Tô falando de mim aqui, né? Puxa, uma gratidão, aniversário do meu filho, todo mundo reunido, mas isso não pode ser momentâneo, isso não pode ser agora só, sabe? Essa gratidão que eu tenho que ter a Deus, ela tem que ser parte da minha vida cotidiana. Todos os meus dias eu tenho que ser grato a Ele, né? A gente vive hoje num mundo que ele é muito mais focado no que nos falta do que aquilo que a gente já tem. Não é? A gente não passa a nossa vida querendo alguma coisa que a gente ainda não tem? E muitas vezes, e tá tudo bem, a gente pode desejar ter coisas, ansiar melhorar a nossa vida, amém, tá tudo certo. Mas o que a gente não pode perder é a gratidão. Porque a partir do momento que a gente foca mais nas coisas que a gente ainda não tem, ou nos problemas que a gente tem, que todo mundo tem problema, a gente esquece da gratidão. E isso daí é algo muito, muito triste, muito sério. E a gente vai ver um pouquinho aqui hoje. O primeiro exemplo que eu quero dar e compartilhar está no Salmo 103, versículo 1 e 2. Salmo 103, verso 1 e 2. Eu vou ler aqui. Vou pegar aqui. 103, 1 e 2. Provavelmente minha versão vai estar um pouquinho diferente de alguns de vocês aí, mas é a mesma coisa. Diz assim. Acharam aí? 103, 1 e 2? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha só o que Davi tá orando a Deus aqui. Primeira coisa, Davi, ele tá louvando a Deus aqui, assim, com tudo que ele tem, assim, sabe? Ele tá falando para a alma dele, assim, para ele, assim, Davi, bendiz, agradeça a Deus, sabe? Seja grato ao Senhor. E algo que ele fala aqui quase no finalzinho é, não te esqueças. Davi pensa assim, ele está falando para ele mesmo. Ele está fazendo uma oração a Deus, mas ele está dizendo para ele mesmo assim, Davi, agradeça a Deus por tudo. Sabe assim, ô alma, ô sentimento. Sim, eu sei que você quer reclamar, eu sei que você está buscando um monte de coisa, eu sei que você tem um monte de problema, mas não esquece, Davi. Não esquece que o Senhor é maravilhoso. Não esquece que você tem que agradecer a Deus. E ele está dizendo assim, não te esqueças. Olha que maravilhoso isso, assim, para ele mesmo. Sabe? E é isso, assim, é fácil a gente esquecer o que Deus já fez quando a gente olha apenas para o que não aconteceu. Então, às vezes a gente tem expectativas de alguma coisa acontecer,
a gente espera alguma coisa e isso não acontece, ou ainda não aconteceu. E isso nos traz uma frustração. E o que Davi está dizendo é o seguinte: olha, não te esqueça de agradecer. Não te esqueça de ser grato. Pelo quê? Por tudo. Não porque a gente tem que ser grato até porque não aconteceu. Mas se a gente já começar sendo grato por tudo que já aconteceu, gente, sabe, é isso assim, é martelar a nossa própria cabeça. Entenda, o que Davi está dizendo aqui assim: olha, você precisa se lembrar. Você precisa se permitir lembrar de tudo de bom que já aconteceu, de tudo que Deus já fez, e ser grato a Ele por isso. Sabe? O que isso significa pra gente? Que gratidão não é momento. Óbvio, né? Que nem eu falei aqui, assim, final de semana maravilhoso, com a minha família, a gente é muito grato a Deus por isso tudo. Mas não é só isso. Gratidão não é só agora. Gratidão é todo momento. Gratidão é em todas as situações, mesmo quando as coisas ainda não aconteceram, ou não aconteceram da maneira que a gente esperava que acontecesse. Às vezes a gente não fica frustrado, porque a gente espera uma coisa e aí acontece outra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente poderia estar frustrado porque o tempo não está bom esse final de semana. Poxa, eu queria andar, passar na praça e não sei o quê. E a gente podia só focar nisso. E aí a gente ia passar um final de semana aqui, poxa vida, mas tá chovendo, poxa vida, mas estragou o aniversário do menino, poxa vida, mas a tia veio, a Paula veio e a gente queria passear. Entende a diferença? E a gente tem que falar assim: não, Jesus, muito obrigado, Jesus. Sabe por quê? Muito obrigado porque nós estamos aqui. Não importa. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. Muito obrigado porque o Senhor fez esse tempo maravilhoso para a gente, esse momento de comunhão. E está tudo certo. Então, a nossa maneira de enxergar faz toda a diferença. E a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos tendenciosos como seres humanos a enxergar as coisas ruins e deixar de lado as coisas boas. Consegue identificar alguma coisa aí na vida de vocês? Na minha eu consigo um monte. É fácil para nós olhar e falar, e reclamar, e olhar. Mas e olhar as coisas boas, assim, nos mínimos detalhes? Sabe, é conseguir enxergar coisas que Deus fez, sabe, cuidados que Deus fez, que a gente não consegue enxergar. Eu lembrei aqui agora, 2, 3 vezes que já aconteceu, de eu ter que embarcar aqui de madrugada, aqui de avião, o Nicolas me levar lá até o aeroporto, eu chegar lá e não embarcar, porque o avião não decolou, porque deu problema no avião. E tal, o aeroporto inteiro reclamando. E a gente acha assim, ok, né, assim, não é legal, mas, poxa, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque se não era para ir, se não decolou, é porque não era para ir, sabe? E a gente tem que ter essa convicção no nosso coração, de falar: Jesus, o Senhor está cuidando de mim, a minha vida é do Senhor. Então assim, se não aconteceu do jeito que eu esperava, é porque o Senhor tem um plano perfeito. Embora eu não enxergue, embora eu não goste, porque eu precisava trabalhar, eu precisava lá, a gente ficou 4, 5 horas sem comer, em pé numa fila. Não é gostoso, não é legal. Mas a gente consegue enxergar as coisas boas nisso? E é nisso que a gente tem que pensar. Sabe? Óbvio, estou dizendo aqui, não é que a gente tem que, ser alienado. Não. É entender a situação, mas falar: ô Tiago, não se esqueça das coisas boas. Não se esqueça de agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado até agora. E se até agora Ele tem cuidado, por que dessa situação não está sendo um cuidado dEle? A gente precisa ser grato, gente. Eu vou além. A gratidão, ela abre as portas para mais favores de Deus para a nossa vida. Existe uma história lá em Lucas capítulo 17, eu não vou ler ela inteira, mas vou resumir, tá bom? Tinham 10 leprosos, e Jesus curou os 10, e a Bíblia diz que eles foram embora, curados, e somente um voltou para ser grato. E aí Jesus fala assim, lá no versículo 17, não foram 10 curados? Onde estão os outros?
E no versículo 19, Jesus completa para esse que voltou. Levanta-te, porque ele tinha se ajoelhado e agradecido a Deus, a Jesus. A tua fé te salvou. Entende? Quando a gente é grato, não é só uma cura. A gente é salvo. É muito mais. Aqueles outros 9 foram curados. Legal, é bom. Ok, muito bom ser curado, né? Mas somente um foi salvo. Somente um teve a experiência, sabe, de chegar aos pés de Jesus. A gente pode dizer aqui que os 10 receberam um milagre, mas só um foi reconhecer a fonte da bênção. Só um se chegou a Jesus. E esse único que se chegou a Jesus foi o único que ouviu: a tua fé te salvou. Sabe, a gratidão atrai o favor de Jesus. A gratidão atrai. Sabe, Jesus olhou com amor aquele jovem que foi curado. Ele já tinha sido curado por ter ido embora junto com os outros. Mas um coração grato recebe muito mais. Um coração grato a ele, sem intenção. Aquele rapaz não voltou porque ele já tinha sido curado. Tudo que ele queria na vida ele já tinha recebido. Mas ele voltou por gratidão, por amor, sabe, porque eu preciso falar alguma coisa para ele. É isso. A gente está dizendo aqui de uma cura milagrosa, maravilhosa, de uma lepra. Mas isso se aplica a qualquer coisa. Sabe? A gratidão, ela é mais profunda que um milagre. A gratidão é mais profunda que uma cura. A gratidão, ela completa a nossa vida. Completa a nossa experiência com Deus. A nossa vida com Deus, ela não é completa sem a gratidão. Entende isso? E como eu disse, não é um momento, é uma vida de gratidão. Outra coisa aqui, a gratidão, ela é uma arma contra a ansiedade e contra a murmuração. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Se quiserem abrir, abre aí. Filipenses 4. Quer que eu te ajude aqui? Mas bem lá pra frente, pode ir. Vai passar os evangelhos, João, Marcos, vai passar ali, depois um pouquinho mais pra frente. 4, 6 e 7. Fechou? Pera aí. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e por súplicas, e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Ações de graças é isso, é ser grato. Aí aqui, o que Paulo está nos dizendo aqui, né, o apóstolo Paulo que escreveu essa carta a Filipenses, ele está dizendo que assim, a ordem não é só orar, mas é orar com gratidão no coração. Apresentar a Deus orações, súplicas, já com gratidão, mesmo sem resposta. Mesmo antes de receber alguma coisa de Deus, a gente já orar a Deus, pedindo, clamando, com gratidão no coração. Quando nós agradecemos em meio à luta, mostramos confiança em Deus. Sabe quando está difícil? Sabe quando a gente está angustiado? Sabe quando a gente está ansioso, como diz aqui, né? Sabe quando a gente está sentindo aflição? É isso, a gente orar a Deus e falar: Senhor, para mim está difícil. Senhor, para mim é impossível. Senhor, mas eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Coração grato. E essa gratidão, esse demonstrar gratidão a Deus, vai nos tirar a ansiedade. Essa gratidão a Deus vai fazer a gente pensar 2 vezes antes da gente murmurar. Murmurar é o quê? Reclamar. Então, antes da gente reclamar, antes da gente murmurar, a gente vai lembrar que a gente orou e o nosso coração já está grato a Ele. E aí aqui algo, né, importante.
a gratidão, ela não nega a dor que a gente vai sentir, ela não nega a situação que a gente está passando, mas a gratidão, ela afirma que nós confiamos em Deus e que o nosso Deus é maior do que qualquer aflição. Entende isso? Como gratidão é como a gente demonstra quanto a gente confia em Deus. É através da gratidão. É através de nós termos um coração grato e um coração que não é ansioso. Em Lamentações 3, 21, 23, eu vou ler aqui, diz assim, Jeremias está falando assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Eu nem vou entrar nesse detalhe todo aqui, mas Jeremias escreve esse livro de Lamentações quando Jerusalém tinha sido tomada por Nabucodonosor, que era um outro rei, tinha sido totalmente destruída e o povo tinha sido levado escravo. E aí Jeremias escreve o livro de Lamentações. O livro de Lamentações literalmente é um livro que ele está lamentando tudo que está acontecendo. E ele começa a clamar e a orar e a lamentar tudo. E em certo momento dessa oração ele vai falar exatamente isso. Eu preciso trazer à memória o que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são as causas, ou é a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Então quando a gente fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, é isso aqui que a gente está falando, sabe? É quando Jeremias falou isso. Todos os dias o Senhor tem misericórdia de nós, todos os dias o Senhor tem algo para nós, e nós precisamos crer e trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. É assim que a gente vai ser gratos a Deus. E o que é que nos traz esperança? O que nos traz esperança é Jesus Cristo. É o que nós acabamos de cantar aqui. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Entende? Então, a lição aqui, ou o ponto principal aqui de tudo que a gente precisa falar essa manhã aqui é isso. Sabe, quando as coisas complicarem um pouquinho, quando você se sentir pressionado, ansioso, nervoso, aflita, traga à sua memória o que nos traz esperança. Que é Jesus, sabe? Que é Deus, que é a alegria que nós temos na salvação em Cristo Jesus. E isso vai nos formar um coração grato, a ponto de a gente falar: olha, tá difícil, mas eu quero ser grato ao Senhor, porque tudo que o Senhor fez. Eu quero ser grato porque ainda eu não fui consumido, porque a tua misericórdia se renovou essa manhã. Quando eu acordei, as suas misericórdias já tinham se renovado. Sabe, eu posso viver mais um dia, porque o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou por mim. Quando nós somos gratos pelas misericórdias que se renovam a cada manhã, mesmo em meio a dores e aflições, a nossa alma se fortalece com esperança. A gratidão, ela é uma forma prática de trazer à memória aquilo que sustenta a nossa fé. É uma mudança de postura mesmo, sabe? De comportamento. Às vezes a gente é levado, como eu falei aqui, a sempre olhar as coisas ruins primeiro, né? A ver uma situação e sem pensar o mal. Então alguém fez alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é assim: mas fez isso porque isso, isso e isso. A gente não consegue pensar que a pessoa talvez não percebeu, que foi sem querer. A gente sempre vai olhar e pensar o mal. Por quê? Porque o nosso coração é mau. Infelizmente, a nossa humanidade é má. Mas algo que é importante a gente entender é que isso pode ser mudado em nós.
através da nossa mentalidade, sabe? A Bíblia diz que os olhos, né, são a entrada do negócio. Não é o que a gente come, mas são os nossos olhos, sabe? Então, se o que a gente está enxergando é mal, é ruim, sabe? Mas o que transforma tudo mal é o que está aqui dentro, sabe? O que está cheio no nosso coração é isso que transforma algo em mal. Então, uma situação é ruim porque aqui dentro está complicado. Agora, se a gente permite que essas misericórdias do Senhor transformem em si, que essa esperança que nós temos em Jesus Cristo entre e faça mudar isso, as situações vão continuar sendo ruins? Vão continuar trazendo dor? Vão. A gente já falou sobre isso aqui. A Bíblia nos fala em diversos momentos que a gente vai passar por um vale de sombra. Jesus vai dizer que no mundo teremos aflições, mas Ele também vai dizer para a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu. E porque Ele venceu, a gente vai vencer. Entende? Então, é isso. Estamos passando por uma aflição, estamos passando pelo vale, a situação não está do jeito que a gente imaginava que seria. Tem bom ânimo. Acredita. Espera. E que a nossa boca, ao invés de murmurar, porque a gente também já aprendeu aqui que a nossa língua tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, se a gente abre a nossa boca para falar mal de uma coisa que já está mal, sabe o que vai acontecer? Fica pior. Agora, se a gente abre a nossa boca para falar bem de alguma coisa que está mal, a gente está abrindo ou estamos mostrando para todos, nos céus, na terra, embaixo da terra, que o nome de Jesus tem poder e que a gente crê nele. Então, o que eu quero dizer aqui não é para a gente ignorar a situação que está acontecendo, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente entenda a situação. Isso vai sim trazer um peso, vai trazer uma dor, mas que essa dor não tome conta de nós. Que essa dor não atrapalhe a nossa mente e a nossa comunhão com Deus. Lá no... Presta a Bíblia aqui, rapidinho, que é mais fácil ler na Bíblia do que no Salmo. Lá no Salmo 1, quer ver? Perdão, Salmo 3, versos 5 e 6. Olha só o que Davi está dizendo aqui, ó. Salmo 3, versos 5 e 6, diz assim, olha: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Entende o que Davi está dizendo aqui? Davi tinha problema? Tinha, né? Milhares estavam cercando ele. Davi tinha muito problema, né? Ele era um rei, tá bom, mas tinha problema. Vivia em guerra, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. Ele estava alheio aos problemas? Ele tinha, não, ele sabia dos problemas que ele tinha. Mas ele tinha tanta convicção que Deus que sustentava a vida dele, tudo que o reino, que ele conseguia deitar e dormir em paz. Agora eu vou perguntar para nós aqui: quantas noites a gente já perdeu tempo de sono pensando em problema que a gente não pode resolver? Quantos a gente já perdeu de tempo na nossa vida pensando em coisas que a gente não pode resolver? Indiretamente, o que a gente está dizendo é: olha, Deus, eu não confio tanto no Senhor assim, sabe? E é por isso que eu estou pensando em uma saída aqui. Indiretamente é isso. Mas o exemplo de Davi está aqui. Olha, eu vou me deitar, porque olha, eu não vou resolver. Os milhares que estão me cercando, eles vão continuar me cercando. Então eu vou acreditar nesse Deus que me sustenta e eu vou descansar nele. Gratidão. Gratidão. Se a gente virar a página, no Salmo 4, verso 8, ele vai dizer assim, ó: em paz eu me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Confiança, gratidão. Eu sei que é o meu Deus, eu sei que Ele é o meu porto seguro, eu sei que eu posso confiar nele, sabe? Então, porque eu posso confiar nele, eu vou descansar. A ansiedade não vai me pegar, o medo não vai tomar conta de mim, sabe?
e eu vou descansar nele. Então, de novo, às vezes a gente não faz isso de forma voluntária. A gente não faz isso de forma voluntária. A gente faz isso até às vezes involuntariamente. Mas a gente acaba expressando a nossa desconfiança em Deus. Não a nossa confiança em Deus. De novo, o caminho para isso é a gratidão. O caminho para a gente chegar nisso é olhar para a situação, olhar e falar: Jesus, eu sou muito grato. Porque eu sei que até hoje, até aqui, o Senhor tem me sustentado. Porque até hoje o Senhor trouxe a gente aqui. Então, se até hoje o Senhor me sustentou, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar sustentando. E aí você vai ver que uma paz que excede a todo entendimento é a paz que vai tomar o nosso coração. A paz que Jesus nos prometeu não é uma paz do mundo aqui. Eu sempre falo que essa paz que Jesus nos prometeu é uma paz em meio à guerra. O mundo está pegando fogo, mas eu estou em paz no meu coração, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Senhor. Então eu vou logo deitar e eu vou dormir, eu vou descansar a cabeça, porque eu sei que Ele me sustenta. Eu vou dormir, sabe por quê? Porque eu sei que na hora que eu acordar, por mais infiel que eu seja, o meu Deus continua fiel e a misericórdia dele vai estar se renovando enquanto eu durmo. É Ele que vai cuidar da minha família, é Ele que vai cuidar do crescimento dos meus filhos, é Ele que vai cuidar, não sou eu não posso fazer muita coisa. Agora eles estão aqui debaixo da minha asinha, mas daqui a pouco eu não estou mais. Então se eu pirar, se eu encasquetar com isso, pronto. Mas eu sei quem é o Deus que me sustenta, eu sei quem é o Deus que me fortalece, eu sei quem é o Deus dos meus filhos. Eu sei. E por causa disso, eu vou ser grato. Simples assim. Difícil assim. Não é fácil. A gente condicionar a nossa mente a mudar. Sabe? Mas a gente precisa nos permitir renovar a nossa maneira de pensar. Transformar a maneira que a gente pensa. Transformar a maneira que a gente enxerga através da palavra de Deus. A gratidão, para a gente terminar já, a gratidão, ela nos aproxima de Deus. Enquanto a ansiedade, a reclamação, a murmuração, ela nos afasta de Deus. Ser grato não é negar problemas, mas é reconhecer que Deus está no controle. A gratidão também, ela abre os nossos olhos para que a gente enxergue o que temos hoje já é mais do que a gente merece. Gente, a gente não merecia a graça de Jesus. A gente não merecia. Sabe? A gente não merecia. Mas Ele foi lá. Sabe? E Ele, naquela cruz, Ele enxergou os nossos pecados. Sabe? E mesmo assim Ele foi. Então assim, a gente não precisa de mais nada. Tudo que a gente precisava, Ele já fez naquela cruz já. E a gente tem que ser grato, sabe? Se a gente for olhar para isso e ser grato. Decida cultivar um coração grato todos os dias, em todos os momentos. E mesmo que as coisas não mudem, continue sendo grato, porque Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E aí, se lembre dessa passagem que nós lemos em Jeremias. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Traga à sua memória aquilo que enche seu coração de alegria, de gratidão. É isso. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Em tudo dá graças. Em tudo agradeça. Tudo agradeça.
De novo, não é fácil, né? A gente ser grato por tudo, não é fácil a gente mudar a nossa maneira de enxergar o mundo, as pessoas, mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente vai viver uma vida muito melhor com Ele, sabe? É isso. Às vezes a gente vive de uma maneira e passa por situações que a gente simplesmente não precisava passar. E aí a gente culpa o diabo, culpa o irmão, culpa o outro, culpa o vizinho, mas na verdade a gente quer passar por isso. Porque a nossa mente está fechada para algumas coisas tão simples como a gratidão. Né? E como que a gente viu aqui tudo aqui, quanto que um coração grato, sabe, abre as coisas, abre as portas, abre o milagre, faz a gente descansar, faz a gente... Então, o que fica para nós aqui nessa manhã é... A gente tem lembrado dos benefícios de Deus, ou a gente só tem focado nas nossas lutas? E eu não quero que ninguém responda, tá bom? Mas é pra gente refletir mesmo. Será que a nossa vida é marcada por gratidão ou marcada por reclamações? Pensa nisso. Sabe, se a gente puder, em alguns segundinhos, olhar para trás aí, a gente tem sido mais gratos ou mais queixosos? Resmungões, é isso. Mais brucutus. Sabe? E por último aqui, será que nós aqui seríamos um dos 9 leprosos que foram embora e não agradeceram? Ou será que a gente seria aquele único que voltou e agradeceu a Jesus? É isso. Aqui, de novo, não é para acusar ninguém, mas é para a gente refletir. É para a gente mudar a nossa maneira de viver e enxergar, sabe, o nosso cotidiano. Evangelho verdadeiro é o evangelho que muda o nosso cotidiano. O evangelho, Cristo real, é o Cristo que muda a nossa vida em família, a nossa vida em casa, a nossa vida em nosso trabalho. É isso que é o evangelho verdadeiro, não é o que muda a nossa vida dentro de um lugar. Eu sempre falo, ser crente aqui agora é muito fácil ser crente aqui agora, sabe? Porque a gente está num ambiente crente aqui. Mas aqui é fácil ser crente. Falar para o Senhor, aqui é fácil. Isso aqui é para que a gente mude a nossa maneira de viver no cotidiano. E é lá que Jesus quer nos encontrar, entende? Não é aqui no culto que Jesus quer nos encontrar. Jesus quer encontrar a gente na nossa casa, na rua, em qualquer lugar. Amém? Amém? Ora, Jesus, por isso.